Então, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, né, o São Lucas Cardio. Lembrando que essa reunião é a reunião de número 1458, então são 34 anos aí de história da nossa reunião magna. Então, todos nós estavam já com saudade, né, dessa reunião. Eu gostaria inicialmente, em nome aí da nossa decana, aí, eu acho que é a doutora Celi Marques, saudar todas as mulheres, né, do grupo, aqui pela passagem hoje, 8 de março, né, o Dia Internacional da Mulher. Bem, aqui, só lembrando aqui a vocês que o nosso primeiro encontro ocorreu no dia 15 de dezembro de 87, né, então essa aqui foi a nossa reunião. Não está aparecendo não, o slide. Não está não? Não. Eita, para mim está aparecendo. Nenhum aí, não está não? Compartilhe dentro de novo. Se compartilhar. Eita, peraí. Vamos lá. E foi você quem deu essa aula. Foi. E a casa do bater pós-parto, foi? Foi, exatamente. E a casa do bater pós-parto. Agora, está aparecendo? Agora tá. Tá. Então, esse aqui foi foi o artigo apresentado nessa primeira reunião, né, que é miocardiopatia pós-parto, né, como o Lauro chamou bem a atenção. E aqui, só relembrando os fundadores da reunião, né? Então, quem primeiro assinou aqui o livro foi o então estudante Zé Augusto Barreto, depois Marta, o terceiro fui eu, o quarto foi o professor Zé Augusto, depois aí Bosco Rocha e nosso decano agora, atual decano, Lauro Fontes. Então, essa é uma reunião que tem história. E eu queria aproveitar também a oportunidade para saudar nossos residentes, né, pessoal? Então, nós estamos de 2005 a 2022, já são 18 turmas de residentes. Então, nós tivemos agora a formatura, né, da doutora Mariana e Ellen, né? Então, deixaram de ser residentes, agora são ex-residentes, né? E nós temos agora como R2 a Aline e o Sérgio, e finalmente gostaria de saudar o João Vitor e a Camila, que são os nossos novos R1s. Bem, então, sem mais delongas, eu gostaria de passar agora para a palavra para Vitor, né? Vitor Vale, que vai fazer a apresentação de hoje. Então, eu acho que eu já descompartilhei ou não? Já, né? Pronto. Então, Vitor, fique à vontade. Boa noite a todos, pessoal, tudo bem? Que bom recomeçar aí nossa reunião, ainda mais no dia especial hoje, em homenagem às mulheres, nossas cardiologistas. Um parabéns aí para todo mundo, vocês merecem. Doutor Souza, eu acho que ainda está compartilhado sua tela e a gente está vendo a sua tela compartilhada. Agora, pronto, agora eu acho que acabou. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Sim, muito bem, Vitor. Estão vendo meu slide? Sim, já está aparecendo, já. Ok. Ok. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco para vocês, né, os protocolos que nós estamos desenvolvendo, né, implementando, né, junto à Redditor, né, para cardiologia, voltados para a cardiologia do São Lucas, certo? São protocolos institucionais, mas que a gente dá uma cara local a esses protocolos. Nós estamos implementando esses protocolos baseados em várias fases. Então, a fase inicial vai ser o protocolo de dor torácica e de AVC, né, sendo que o protocolo de dor torácica
é o que eu vou me ater aqui mais tempo hoje, né? E depois, futuramente, vamos implementar outros protocolos dentro da cardiologia, né, como eu vou falar agora nessa introdução para vocês. As metas que a gente busca, né, que nós buscamos com esses protocolos, né, é tornar o serviço de cardiologia da Rede D'Or e do São Lucas, né, como referência no atendimento dos pacientes cardiológicos. Nós já somos essa referência, né, mas a gente quer manter isso e com uma qualidade ainda maior, mais embasado cientificamente, com as novas diretrizes, com os novos estudos, de acordo com as novos ensaios de troponina, os novos métodos diagnósticos e terapêuticos. Então, a gente está sempre se atualizando, e esse protocolo de dor torácica novo, né, é uma prova disso, né, da nossa atualização permanente aí dentro da cardiologia e dentro da medicina de urgência, né. Temos como meta também aumentar o volume de atendimento dos pacientes cardiológicos, né, e uma coisa interessante e importante, né, Dr. Souza, gerar dados estatísticos do atendimento da nossa emergência do São Lucas, né? Isso gera pesquisas, pode gerar trabalhos, teses futuras para os residentes, enfim, isso gera uma gama de oportunidades, né, com esses dados que nós vamos ter baseados nesses novos protocolos, incluindo o protocolo de dor torácica, tá? Esses protocolos são baseados no preenchimento de formulários, tá certo? E isso agiliza o processo de tomada de decisão, né, geram dados para avaliação de qualidade do atendimento dos pacientes, para a gente melhorar, entender quais são os pontos que nós estamos falhando, quais são os pontos que nós estamos acertando. Esses protocolos são fantásticos para isso, né, e para também gerar projetos de pesquisa. Eu vou só mostrar aqui para vocês, não vou me ater muito a todos eles, só ao protocolo de dor torácica, né, cujo formulário eu mostro aí para vocês. É um formulário frente e verso, ele é bem completo, e o próprio formulário, ele é uma diretriz, tá, dos caminhos que nós vamos seguir no atendimento e no tratamento do paciente com dor torácica, com síndrome coronariana aguda, tá? Nós temos também protocolo de insuficiência cardíaca, que nós vamos implementar num segundo momento, né, talvez no final desse semestre, com mais paciência, né? A gente sabe que implementar todos de uma vez, isso não vai dar certo, a gente tem que ir por etapas, e o protocolo de dor torácica é o que nós vivemos no dia a dia, então nós vamos começar por ele. Mas temos o protocolo de insuficiência cardíaca, o protocolo de síncope na emergência, ajudando na tomada de decisão, se interna, se não interna, métodos diagnósticos, protocolo de flutter de fibrilação atrial, e de taquiarritmias, certo? Cada protocolo tem suas particularidades, esses protocolos são diretrizes, certo? A gente não está engessado aos protocolos, nós somos médicos formados e livres para atuar conforme as boas práticas médicas que nós acreditamos e tudo que nós estudamos. Mas os protocolos são uma diretriz, um norte para a gente, né? E uma fonte de dados muito importante, inclusive de vários indicadores de qualidade assistencial e qualidade técnica, certo? O escopo, né, desse gerenciamento, né, existe um médico coordenador de todos os protocolos e vários gerentes de cada protocolo específico, tá certo? Eu vou ser esse médico coordenador e já convidei algumas pessoas para se tornarem os gerentes de cada protocolo especificamente, sendo que eu também vou ser o gerente do protocolo de dor torácica, por ter uma vivência e estar sempre ali na urgência, e do protocolo de AVC, que eu fui um dos autores junto com o pessoal da neurologia, quando a gente implementou a trombectomia mecânica aqui no hospital, tá? Junto a isso, né, equipe de enfermagem atuando junto com a gente na abertura dos protocolos. Os protocolos não estão restritos ao ambiente de urgência, eles podem ser disparados em qualquer setor do hospital, nas UTIs, nas unidades de internação. Então, qualquer pessoa, se a pessoa tiver uma dor torácica lá na ala G, a gente vai disparar o protocolo. Na UTI, a gente vai disparar o protocolo e a gente vai conduzir de acordo com o protocolo, tá certo? Isso tudo vai para a equipe de qualidade, né? A enfermeira Nájila, que está ajudando a gente, e ela vai computar todos esses dados, colocar em planilhas,
e a gente vai ter um banco de dados sensacional nosso, que pode nos ajudar aí a melhorar o atendimento dos nossos pacientes com dor torácica e com todas essas condições cardiológicas que eu falei anteriormente. Vamos ao foco da apresentação de hoje, que é o protocolo de dor torácica. Aqui é a parte inicial do protocolo, tá certo? Da ficha do protocolo, na verdade, né? A gente vai preencher uma identificação desse paciente, que isso quem preenche e deixa preenchido para a gente é a enfermeira da triagem, ou pode ser a enfermeira ou qualquer pessoa dos setores dentro do hospital, tá? Onde vão ser preenchidos os fatores de risco. Não estou conseguindo botar meu mouse aqui. Só. Não estou conseguindo acessar meu mouse aqui. Ô, Vitor, a gente tá vendo bem o mouse aí. Ah, vocês estão vendo que eu não estou vendo meu próprio... Agora eu estou vendo meu mouse. Vocês estão vendo também, né? Estamos vendo. Fatores de risco para doença arterial coronária, né? Isso já vai vir preenchido. Nós vamos considerar a dor torácica uma dor entre a mandíbula e a cicatriz umbilical, tá? Isso não significa que a dor torácica seja cardíaca, aí vocês vão ver mais para frente o que eu estou falando, certo? O horário de início da dor vai ser preenchido, a hora zero, né, que é a hora que o paciente chega na emergência e fala para a enfermeira da triagem que ele está com dor torácica, essa é a hora zero hospitalar nossa, ou quando o paciente estiver em algum setor do internamento e ele falar que está com dor torácica, essa vai ser a hora zero, é a hora que a gente vai começar a contar o relógio para a gente fazer o eletrocardiograma, né? O tempo porta-ECG é um indicador de qualidade do hospital, então ele é fundamental para a gente saber se a gente está indo bem, se o eletro está sendo feito dentro dos 10 minutos preconizados, ou se a gente está tendo alguma dificuldade, se a dificuldade é maior em algum setor, em algum tipo de plantão, enfim, a gente vai ter um cuidado com relação ao tempo porta-eletro. Outras comorbidades que a gente saiba que o paciente tem, né? E os pontos fundamentais dessa parte inicial é a identificação segura do paciente, né, um duplo check, ali tem a etiqueta, tem a nossa conversa com o paciente e tem o prontuário, então nós vamos saber que aquela ficha é de determinado paciente. Né, como eu falei, uma análise do eletro até 10 minutos, isso a gente já faz de rotina já há muito tempo no São Lucas, o paciente da cardio, ele entra e já vai direto fazer o eletro, a não ser que ele esteja instável, aí ele entra lá para os leitos e a gente consegue mesmo assim fazer o eletro em até 10 minutos. E a gente vai buscar uma caracterização adequada do tipo de dor, tá? Isso é uma parte médica, tá? Cardiologista ou clínico na ausência do cardiologista, se ele tiver em alguma intercorrência, se tiver fazendo alguma outra coisa de maior importância, um clínico for atender uma dor torácica, é muito importante a caracterização adequada do tipo de dor, e nós vamos dividir o atendimento desse paciente, né, o segmento dele, através de rotas que eu vou falar para vocês agora. O tipo de dor do paciente, a gente não vai caracterizar a dor como típica ou atípica, né? Angina típica, angina atípica. A gente vai caracterizar em tipo A, B, ou C ou D, certo? Sendo que a dor tipo A é aquela dor definitivamente anginosa, né, por todos aqueles critérios que nós estamos cansados de ouvir. É uma dor tipo opressão, é um desconforto opressivo no peito, com aquela irradiação típica, né, para a mandíbula, para membros superiores, que piora com o esforço, né, ou com o estresse emocional, melhora com repouso, melhora com nitrato, é uma dor tipicamente anginosa, tá certo? Dor tipo B é aquela dor que é provavelmente anginosa, ou seja, ela tem muitas características de uma dor anginosa, mas ela também tem algumas poucas características de uma dor não anginosa, o que faz a gente não ter certeza absoluta de se tratar de uma angina, mas a angina e a síndrome coronariana aguda são a principal hipótese diagnóstica, né, na dor tipo B. Diferente da dor tipo C, que é uma dor provavelmente não anginosa. Então ela tem uma ou duas, no máximo, características anginosas, mas tem algumas outras características não anginosas, né? É aquela dor que o paciente está sentindo há 3 dias, mas ela tem uma irradiação um pouquinho duvidosa,
mas assim, é um paciente de 30 anos, enfim. No contexto geral, é uma dor que nós consideraremos provavelmente não anginosa. Síndrome coronariana aguda não é a principal hipótese para essa dor. E nós temos aqui que considerar o equivalente anginoso, é aquela epigastralgia, né, que muitas vezes já é atendida pela cardiologia quando o paciente tem acima de 40 anos e fatores de risco, é aquela dispneia, né, que pode ser caracterizada como um equivalente anginoso, principalmente em idosos, diabéticos e mulheres, tá? As rotas que o paciente tem para seguir são 4 rotas, tá certo? Paciente com diagnóstico de infarto com supra, a gente vai lembrar que a gente vai estar com o eletro na mão em menos de 10 minutos. Então, esse diagnóstico é muito fácil de ser dado já nos primeiros minutos da chegada do paciente no hospital ou em qualquer setor que ele esteja no hospital. A rota número 2, que é a síndrome coronariana aguda sem supra, segmento ST. Rota número 3, que é a dor torácica a esclarecer. E a rota número 4, que é uma dor torácica tipo D, que é aquela dor típica de alguma outra patologia. É uma dor torácica tipicamente de costocondrite. Você palpa, as articulações estão doloridas, o paciente respira fundo, dói, ele gira o tórax, dói. Então, é uma dor que você consegue, né, com segurança, afastar uma angina e dar um outro diagnóstico para esse paciente, a dor torácica tipo D, tá certo? E nós vamos começar por essa dor, porque esse paciente com dor tipo D, ele vai fazer o eletro nos 10 minutos, a gente precisa do tempo porta-eletro, então esse paciente ele entra inicialmente dentro desse protocolo de dor torácica, vai ser atendido rapidamente, mas depois de uma primeira conversa com o médico, com o cardiologista, a gente vai considerar essa dor como sendo definitivamente não anginosa, e esse paciente vai sair do protocolo. A gente não precisa mais preencher o restante do formulário, mas isso não significa que o paciente vai para casa, né? Esse paciente, a gente vai continuar investigando que é essa dor. É uma dor tipicamente muscular, a gente vai tratar, vamos dar um analgésico, vamos reavaliar esse paciente, fazer algum exame de imagem, se nós acharmos pertinente, né? E às vezes até internar o paciente, a depender do tipo de dor, da patologia sugerida pela dor. Às vezes o paciente precisa ser internado, né? Ele sai do protocolo de síndrome coronariana aguda, mas ele não sai do hospital obrigatoriamente, né? Cada caso é um caso e a gente vai analisar cada particularidade de cada paciente. Então, a dor tipo D é a dor mais fácil. E dentre os diagnósticos diferenciais, aí especialmente para os residentes que estão entrando, a gente tem embolia pulmonar, a gente tem estenose aórtica, a gente tem miocardite, pericardite, dissecção de aorta, dispepsia, doença de refluxo, que muitas vezes se confunde, né, com uma dor anginosa, desordens aí musculoesqueléticas, tá? Costocondrite, inflamação muscular, trauma, ansiedade, né, fibromialgia, herpes zoster, que às vezes a vesícula só aparece alguns dias depois do início da dor, e a gente vai, nesse escopo de diagnósticos diferenciais, tentar encaixar o paciente com a dor tipo D, para a gente poder dar sequência no atendimento dele. Falando agora da rota número 1, que é da rota do infarto com supra de ST, esse paciente, ele imediatamente, né, sabendo o eletro com supra, né, ou um bloqueio de ramo esquerdo novo, ou com critérios de isquemia dentro do bloqueio de ramo esquerdo, a gente vai dar aspirina para todos os pacientes, tá? E a nossa dose de aspirina é 200 miligramas, a gente já faz essa dose entre 200 e 300, mas muito mais 200 do que 300 miligramas, mastigado, engolido, é aspirina, não é apresentação revestida do comprimido, então não é somalgin cardio, não é nenhuma dessas apresentações, é aspirina mesmo, AS, 200 miligramas, mastigado e engolido, o mais rápido possível, tá certo? Quando que a gente não vai dar aspirina? A gente não vai dar se a gente tem alguma outra, se o paciente tem alergia, né, sabidamente, uma alergia grave, eu diria, um edema de glote prévio, um choque anafilático prévio, mas se ele tem uma reação alérgica pequena, eu acho que a gente deve até cogitar dar aspirina, pode dar algum antialérgico concomitante, e aí a gente vem para se a hemodinâmica está disponível ou não, tá? O São Lucas, como vocês sabem, a gente tem 2 salas de hemodinâmica, é o único hospital privado que tem 2 salas de hemodinâmica, então a gente tem esse conforto de a hemodinâmica estar sempre disponível, né? Raramente você vai ter uma situação em que as 2 salas estão ocupadas
com pacientes complexos, procedimentos complexos que vão durar horas, né? Isso é raro de acontecer, mas pode acontecer, e a gente tem que estar preparado para isso, né? Ou se uma das máquinas estiver quebrada, a gente vai ficar com uma sala só e de repente o Rodrigo vai fazer uma ablação de FA que vai durar 4 horas ali, então a gente tem que estar preparado para se chegar ao infarto com supra. Nessa situação, a gente ter uma rota alternativa para fazer o tratamento de acordo com os guidelines e com as boas práticas atuais da cardiologia. Mas hemodinâmica disponível, sempre que estiver disponível, ir para o cateterismo visando angioplastia primária é a escolha quando comparado com trombólise, tá? A gente reduz mortalidade, a gente aumenta a taxa de patência arterial, ou seja, fluxo TIM3 da artéria, quando comparado com trombólise, tá certo? Então, hemodinâmica disponível sim, importante anotar que horas foi feito o contato com o hemodinamicista, porque se ele demorar a gente vai dar um puxão de orelha, né? A gente é para chegar em média aí, no máximo 20 minutos no hospital. Todos nós moramos muito próximos do hospital e a gente vai fazer tudo para chegar o mais rápido possível, tá? Assim que é feito contato com a hemodinâmica, a gente vai buscar levar esse paciente para a hemodinâmica, e isso é um diferencial aqui do hospital também, né? A equipe da urgência está orientada a levar o paciente para a hemodinâmica, mesmo antes do hemodinamicista chegar no hospital. Então é feito o contato, infarto com supra, o hemodinamicista dá o ok, estou a caminho, a equipe da urgência, né, ali depois de pegar o acesso e conversar com a família, já sobe com o paciente para a hemodinâmica, né, e vai preparando o paciente já lá na sala de hemodinâmica, enquanto o hemodinamicista vai se deslocando para o hospital. E, por incrível que pareça, esse pequeno detalhe, né, antigamente esperava o hemodinamicista chegar lá na urgência, cheguei, vamos subir. Esse pequeno detalhe está fazendo a gente bater uma meta muito grande aí do tempo porta-balão, com tempos porta-balões de 30, 40 minutos, né? Sendo que o alvo do tempo porta-balão, a meta é que ele seja menor do que 90 minutos, né, da chegada do paciente no hospital, para a gente ter a cordinha, né, que a gente ultrapassa a lesão, ultrapassada aí essa lesão, né? A gente não usa mais o balão, a insuflação do balão per si, né, como está aí no nome porta-balão, porque muitas vezes a gente não usa mais balão, né? A gente tromboaspira o paciente, a gente coloca estente direto se a artéria estiver aberta, enfim. Então, para uma métrica melhor, né, qualquer procedimento intracoronário é a primeira coisa que a gente faz, é passar uma corda guia através da lesão. Então a gente considera essa passagem da corda guia como o nosso balão, né, para contabilizar o tempo porta-balão. A Andresa está me atualizando aqui, olhei o celular aqui do lado, nosso tempo porta-balão no ano passado, a média foi de 39,5 minutos, ou seja, muito bom, né? Nossa meta mesmo do São Lucas é que ele seja abaixo de 60 minutos, ou seja, a gente já está desafiando a meta de 90 minutos e estamos conseguindo cumprir, né, com esse prometido aí. Paciente que vai para a angioplastia primária, que está com supra, né, é o paciente mais simples de ser tratado pelo cardiologista da urgência, porque ele recebe o paciente e já se livra logo do paciente, né? Então esse paciente sobe logo, esse paciente não vai receber heparina na urgência, e ele vai receber sim, além da aspirina, um segundo antiplaquetário, né? De preferência na sala de emergência, é um infarto com supra, a gente vai abrir essa artéria e colocar um stent, então ele precisa estar duplamente antiagregado. A única situação que a gente não vai fazer um segundo antiagregante plaquetário antes do paciente subir para a hemodinâmica é se a gente tiver alguma dúvida desse infarto com supra, né? Se for um bloqueio de ramo esquerdo presumivelmente novo, que a gente está na dúvida se é mesmo infarto, se não é, um bloqueio de ramo esquerdo estranho, ou se é um Takotsubo, um paciente muito jovem, você está desconfiado que aquilo não é realmente um infarto com supra, de tipo 1, né, de trombose coronariana, ou é uma dissecção de aorta, que muitas vezes não, né, poucas vezes, mas existe, né, de quando a aorta é dissecada, você tem uma dissecção do ósseo da coronária, tem uma oclusão do ósseo da coronária. Já aconteceu comigo, e eu lembro muito bem, porque foi marcante, foi uma menina, né, muito jovem, e ela chegou com
com eletro de tronco, com supra anterior, infra das demais derivações, supra de AVR, enfim, era um eletro de tronco, uma dor muito, muito lancinante, ela não conseguia ficar parada, era uma jovem de 30 e poucos, no máximo 40 anos, mas estava suprada. E eu lembro que eu prescrevi, né, os 2 antiagregantes, aspirina e o ticagrelor, e fui lá, examinei ela, não vi nenhum sopro de insuficiência aórtica, pulsos simétricos, mas mesmo assim estava muito estranho, e eu decidi não dar, né, e chamei, na época foi Tiago, e Tiago levou lá para o CAT, e era uma dissecção aguda de aorta, com dissecção do ósseo da coronária, e ela foi para uma cirurgia de emergência, né, ali 1 ou 2 horas depois, e se eu tivesse feito antiagregante, ela estava condenada, digamos assim, né, que ela ia para uma cirurgia de altíssima complexidade, altíssima mortalidade, e ia sangrar muito no intraoperatório, né. Então, é importante isso, né. Se você tiver na dúvida, segundo antiplaquetário, deixe para fazer na sala de hemodinâmica, depois de conhecer a anatomia. Se a hemodinâmica, porventura, não estiver disponível, nós vamos, a não ser que ela esteja disponível na próxima meia hora, né? O procedimento está acabando, uma sala está ocupada com um procedimento que vai durar mais 3 horas, a outra sala está acabando, vamos esperar acabar. A gente leva esse paciente para a hemodinâmica. É melhor, não tem previsão, uma sala quebrada, a outra sala está com um procedimento complexo, vai demorar, vamos trombolizar o nosso paciente. Então, a ideia é a gente trombolizar com tenecteplase, né, que é o metalise, numa dose calculada por peso do paciente, existe uma faixa de peso para cada tipo de dose da tenecteplase, e depois de trombolizar, a gente vai também antiagregar esse paciente com um segundo antiagregante, no caso clopidogrel, numa dose de 300 mg para pacientes menores de 75 anos, e uma dose de 75 mg para os pacientes mais idosos, acima de 75 anos, certo? Lembrar para vocês, isso eu acho importante, porque eu vejo isso de vez em quando na prática do dia a dia, que a dose de clopidogrel, pulando o ataque, digamos assim, o paciente acabou de chegar, e ele é idoso, ele tem 80 anos, eu vejo muita gente fazendo uma dose só de 75 mg para esse paciente, né, porque ele tem mais de 75 anos. O estudo que analisou esse tipo de dose mais baixa para o idoso, o grande idoso, aí acima de 75 anos, foi um estudo com trombólise, tá certo? Então, assim, o paciente está trombolizado e por isso eles permitiram, digamos assim, uma dose mais baixa do inibidor 2B, do inibidor P2Y12, né, para os pacientes mais idosos, com medo desse paciente ter um sangramento fatal, um sangramento maior. Mas em qualquer outra situação de síndrome coronariana aguda, a dose de ataque do clopidogrel é de 300 a 600 miligramas, independente da idade do paciente, tá certo? Então, queria que acabasse esse mito de que 75 miligramas, se o paciente foi idoso, é só 75, não, certo? Eu vou falar mais para frente, mas já é bom frisar isso daqui. Para o paciente trombolizado, também temos que fazer enoxaparina. Então, o tratamento do paciente trombolizado é AS, clopidogrel, enoxaparina dose plena e o trombolítico, tá? Mas essa vai ser uma situação rara de acontecer no nosso pronto-socorro. O tempo porta-agulha é de até 30 minutos, tá? É também um indicador assistencial. E após a trombólise a gente vai analisar se ela teve sucesso, ou seja, uma redução do supra de mais de 50% nas derivações, e uma melhora da dor, né? Ou se for uma trombólise sem sucesso, continua com a artéria fechada, o eletro suprado, paciente com dor, e esse paciente tem que ir logo, assim que possível, para uma angioplastia de resgate. A rota do supra, né, já está bem estabelecida, agora vamos para a rota da síndrome coronariana sem supra de ST. Queria parar um pouquinho para analisar esse slide aqui, porque a síndrome coronariana aguda, né, é um diagnóstico fundamentalmente clínico e eletrocardiográfico, que são as duas coisas que você tem na mão com poucos minutos da chegada do paciente no hospital.
Então, assim, a síndrome coronariana aguda é realmente você caracterizar bem a dor do paciente, perder tempo caracterizando a dor do paciente, tá? Isso é da fundamental importância para você diferenciar uma síndrome coronariana aguda e uma dor torácica a esclarecer, tá certo? Lógico, você vai ter um eletro na mão, né? Se o eletro tem um infra de ST, tem uma alteração dinâmica, ou tem um supra, você aumenta a chance daquela dor ser uma síndrome coronariana aguda, né? Temos também a troponina, né? A troponina do São Lucas é uma troponina ultrassensível, certo? E nos ajuda bastante também, né? Tanto na estratificação de risco, né, quanto no diagnóstico também da síndrome coronariana aguda, do infarto agudo do miocárdio, sem supra de ST, né? E o conjunto, né, desses três cenários, aí, o clínico, eletrocardiográfico, o enzimático, é o que vai fazer a gente pensar, né, não, já vou internar esse paciente logo, independente se a troponina via normal, independente de tudo, esse paciente está com a dor tipo A, anginosa, é um paciente que eu calculei aquele de alto risco, esse paciente vai ser internado, eu quero fazer mais exames nele, ou se a gente vai, né, encarar esse paciente com uma baixa probabilidade da dor torácica dele ser uma síndrome coronariana aguda, uma dor tipo C, é um cara que a gente vai investigar a dor, mas com outros olhos, tá certo? Então, anamnese e eletro são de fundamental importância e tem que perder tempo, tá? Com essa anamnese, principalmente característica da dor, certo? A rota que eu estou falando é a rota número 2, né? Você caracterizou a dor do paciente, e esse paciente tem um eletro que não tem supra, ele pode ter um infra, ele pode ter inversões de onda T, alterações de repolarização, ou pode ser um eletro completamente normal, como a gente vê bastante, né, na nosso setor de emergência, inclusive em pacientes com infarto e com eletro normal, né, infarto diagnosticado pela troponina, e muitas vezes com um eletro bastante inocente, né, o eletro que a gente chama de não diagnóstico, né. Esses pacientes merecem fazer aspirina também, todos eles, e a gente vai passar para uma segunda etapa de investigação, né, e estratificação da síndrome coronariana aguda, tá certo? Nós fizemos, baseado nos guidelines, baseado no nosso ensaio de troponina, com a ajuda de nosso grande Zé Augusto aí, também pesquisou bastante, nós fizemos um encurtamento do nosso protocolo. Nós tínhamos um protocolo extremamente longo, com 3 dosagens enzimáticas, troponina, CPK, CKMB, intervalo de 3 a 4 horas de uma dosagem para outra. E agora, com o ensaio atual, a gente tem segurança de um valor preditivo negativo muito alto, de você fazer uma dosagem, apenas de 2 dosagens, na hora que o paciente chega no hospital e 2 horas após a chegada dele no hospital. Então, nós estamos fazendo no nosso novo protocolo 2 dosagens enzimáticas no tempo 0 e tempo 2, tá certo? Respaldados pelos últimos guidelines do ESC e pelo nosso tipo, né, de troponina, tipo de ensaio imunoenzimático utilizado no São Lucas. Então, nós estamos fazendo 2 dosagens de troponina, 0 hora e 2 horas. Então, um protocolo muito curto, tá certo? Se o paciente já tiver mais de 3 horas de dor, a gente está considerando fazer uma única dosagem de troponina nesse paciente, tá certo? Não estamos mais dosando rotineiramente CPK, CKMB, tá? Abandonamos isso daqui no novo protocolo. Vitor, o som seu está desligado. Ô, Vitor, continua sem o áudio, viu? Devo ter desligado aqui. Agora voltou. Sem querer. Vou botar de novo aqui a apresentação.
Bom, então eu estava falando, vocês ouviram a parte da troponina 0 e 2 horas? Sim, Tá. tô vendo bem. Eu estava falando para a gente não ficar, para nós não ficarmos engessados aqui nessa dosagem de troponina 0 e 2 horas. Se nós tivermos alguma dúvida, nada impede uma terceira dosagem de troponina, né? Mas a ideia é que a maioria dos pacientes sejam conduzidos desta forma, tá? Monitorização para todos os pacientes com dor torácica anginosa, e o protocolo da Reddor sugere o cálculo do Hart Score, certo? Que é um score assim, que foi validado já em alguns estudos, que determinaria a necessidade desse paciente ficar em observação hospitalar, ou se daria para a gente liberar ele para casa. Mas é um score destinado principalmente quando o atendimento do paciente com dor torácica não é feito por cardiologistas. É mais para guiar o clínico geral no atendimento desses pacientes. Então não vou me prender muito ao Hart Score aqui não, certo? E se olhando aqueles critérios clínicos, eletrocardiográficos, troponina, nós considerarmos realmente que o paciente tem uma síndrome coronariana aguda sem supra-DST, nós vamos estratificar o risco desse paciente, tá? Como que nós vamos fazer essa estratificação? Nós podemos calcular o Grace Score, né, que é um score de risco, né, de mortalidade aí, intra-hospitalar e até 1 ano, que a gente pode calcular na internet, se botar no Google Grace Score, já aparece lá o score de risco. Sendo paciente de alto risco, tem um Grace maior do que 140 pontos, né, risco intermediário entre 110 e 140, e abaixo disso, baixo risco. Mas não é só isso que determina o risco do paciente, tá? Paciente de muito alto risco é aquele paciente que está instável, certo? É dor torácica anginosa, refratária, é o paciente que está em choque cardiogênico, hipotenso, sudoreico, é o paciente que está com instabilidade elétrica, fazendo TV toda hora, FVTV, enfim, esse paciente a gente tem que discutir com a hemodinâmica, né, avaliar, levar para a hemodinâmica logo, tá? Esse paciente a gente não pode perder muito tempo, não pode comer muita bola, esse paciente pode estar com artéria subocluída importante, lesão de tronco importante, e aí se a hemodinâmica estiver disponível, né, como ele não tem supra do segmento ST, a gente pode deixar, né, para dar o segundo antiagregante na sala de hemodinâmica, tá? Por quê? Porque o paciente instável, existe uma grande chance dele ser um triarterial, de ele ser uma lesão de tronco suboclusiva e de ele ser até um paciente cirúrgico, né, de cirurgia de revascularização. Então, se a gente já vai levar esse paciente ali quase que imediatamente para a hemodinâmica, né, não precisa fazer o segundo antiagregante na urgência. Dá para a gente fazer com anatomia conhecida, né? E se ele for cirúrgico, a gente evita que ele espere aí 5 a 7 dias até fazer uma revascularização miocárdica cirúrgica, tá? Se a hemodinâmica estiver indisponível, a gente vai fazer o tratamento, né, com dupla antiagregação, enoxaparina dose plena, e vamos aguardar a hemodinâmica ficar disponível, tá? Paciente de alto risco é aquele paciente com infarto sem supra, né, troponina positivou, tá acima do percentil 99, ou tem uma alteração do segmento ST, tem um infra, tem uma alteração dinâmica, ou um Grace muito alto, tá certo? Esse paciente, a ideia do nosso protocolo é que ele vá para a sala de hemodinâmica nas primeiras horas, nas primeiras 6 horas, certo? Mesmo os guidelines falando que a gente tem que fazer um CAT precoce, não, uma estratificação invasiva precoce, ele considera precoce menor que 12 horas, nós, dentro do hospital, nós temos condições, temos uma escala, 24 horas, e condições de fazer isso em menos de 6 horas, tá certo? Então, também, se a gente fizer essa estratégia invasiva precoce, nós vamos deixar para dar o segundo antiagregante plaquetário, e aí, preferencialmente, o prasugrel, na sala de hemodinâmica, após o conhecimento da anatomia coronariana, tá? O estudo ISAR-REACT-5, que é um estudo recente que mostrou que essa estratégia de dar o segundo antiagregante na sala de hemodinâmica tem desfechos melhores, tanto isquêmicos quanto de sangramento. Então, reduz desfechos de composto de infarto, morte e AVC, e reduz sangramento também, comparado com você já dar o segundo antiagregante, já dá um ataque ali de brilinta logo na urgência, né? Então, se o paciente, você está pensando em mandar para a hemodinâmica nas próximas 6 horas, segura a mão do segundo antiagregante, tá certo? Vai trazer benefício para o seu paciente.
Então, a mensagem para os pacientes de alto risco é cateterismo precoce, tá certo? Se fizer precoce, não fazer o pré-tratamento, tá certo? E se por algum motivo, função renal, dessensibilização de uma alergia a contraste, não foi possível fazer o cateterismo precoce, então aí é melhor a gente fazer um pré-tratamento, fazer o segundo antiagregante na sala de urgência, já que esse paciente vai esperar mais tempo. Então, o antiagregante de preferência nessa situação, além do AS, é o Brilinta, o ticagrelor, a dose de 180 mg, tá certo? Clopidogrel apenas se o ticagrelor tiver contraindicado, tá certo? Mais uma vez aqui, guidelines do ESC 2020, não está recomendado administrar pré-tratamento de rotina com o inibidor P2Y12 em pacientes cuja anatomia coronariana não é conhecida e está se programando um tratamento invasivo precoce, tá? Classe 3, nível de evidência A. Então, vamos segurar a mão no segundo antiagregante se o paciente for para a hemodinâmica nas próximas horas, tá certo? E risco intermediário ou baixo, ou seja, aquele paciente que a gente está troponina negativa, é um paciente com Grace baixo, é um paciente jovem, ou é um paciente com até doença arterial coronária prévia já, mas está eletronormal, já chegou sem dor, troponina negativa, ultrassensível, né? Nós vamos estratificar melhor esse paciente, tá certo? Se vier tudo normal, paciente jovem, probabilidade muito baixa, baixo risco, nós podemos estratificá-lo até mesmo de maneira ambulatorial nas próximas 48 horas, tá certo? Mas eu aconselho fortemente a gente investigar dentro do hospital, para esse paciente já sair do hospital com tudo definido, tá certo? E aí, nós vamos ter que analisar o risco de sangramento dele, para a gente definir a estratégia que a gente vai usar, terapêutica que a gente vai utilizar. Então, assim, um paciente de baixo risco, tá tudo normal, um Grace baixo, paciente de baixo risco de complicações, de mortalidade, enfim, um baixo risco isquêmico global, não precisa você já colocar aspirina, Brilinta, enoxaparina, dose plena, para o paciente que vai esperar para fazer uma angiotomografia, que vai esperar para fazer um ecostress, tá certo? Paciente de baixo risco, você pode deixar ele com aspirina, com enoxaparina profilática, internar se necessário para investigar, né? Se o paciente tiver um alto risco de sangramento, mais ainda, deixa só com aspirina, né? Mas se for um risco intermediário, um paciente que já tem DAC prévia, mas que veio tudo normal, você quiser dar um tratamento antitrombótico um pouco maior, você tem sempre que pesar o risco-benefício aí, de sangramento versus proteção anti-isquêmica para esse paciente, tá certo? E aí, nesse cenário, baixo risco intermediário, nós vamos definir o tipo de estratificação invasiva versus não invasiva, tendo uma tendência muito mais para uma estratificação não invasiva nesse cenário, tá certo? A não ser em algumas considerações que eu vou falar mais para frente. Nesse cenário, a angiotomografia de coronárias vem ganhando força, tá certo? Em discernir e diferenciar os pacientes que têm ou não têm doença arterial coronária obstrutiva, e tem uma série de vantagens que eu vou falar mais para frente. Luiz Flávio, depois, se quiser acrescentar, a gente pode discutir no final. Aqui o que eu já falei para vocês. Sempre pesar a balança risco de sangramento e risco isquêmico para definir o tipo de tratamento que você vai dar para o paciente. Principalmente nos pacientes de baixo risco e risco intermediário, que aí essa balança se desloca muito mais com o risco de sangramento, uma terapêutica mais agressiva. Também dos guidelines 2020 do ESC, angiotomografia de coronária é recomendado como alternativa para uma estratificação invasiva, cateterismo, para excluir a presença de DAC, aí, de uma síndrome coronária aguda, quando o paciente tem um risco baixo a intermediária, uma probabilidade baixa a intermediária de ter doença arterial coronária, e quando tanto o eletro quanto a troponina são normais ou inconclusivos. Então, isso vem ganhando terreno, tá certo? Nossa angiotomografia de coronárias está sempre disponível para a gente, nós temos uma escala da angiotomografia, tá? Que normalmente são feitas em 2 a 3 horários por dia, no começo da manhã, no final da manhã e no final da tarde.
mas que para o novo protocolo de dor torácica, isso eu já conversei bem com o Flávio, nós estamos iniciando aí, né, tentando iniciar, né, fazer com que a tomografia, a angiotomografia de coronário esteja disponível no período das 7 da manhã às 22 horas, seja de maneira presencial ou remota, certo? Tem alguém com áudio aberto aí, no meu eco. Então, assim, nós vamos conseguir isso em breve, né? Já estamos alinhando aí com o Luiz Flávio, para a gente ter disponibilidade das 7 da manhã às 22 horas, de maneira presencial ou remota, da gente conseguir fazer a angiotomografia de coronária, mesmo que o especialista, Luiz Flávio, Érica, David, não estejam no hospital, tá certo? Então nós estamos criando, aí o Luiz Flávio está criando um protocolo para que o técnico de radiologia, ele já tem bastante experiência nesse exame, eles façam a aquisição das imagens, com o cardiologista da urgência assistindo o paciente dentro da tomografia, para fazer o celoquem se a frequência estiver muito alta, para assistir esse paciente caso haja alguma intercorrência, né? E a gente conseguiria fazer essa angiotomografia sem a necessidade de Luiz Flávio, Érica, David virem até o hospital para fazer em horários mais remotos. É 9 da noite, é um horário que está preso em outro lugar, né? A nossa escala não é presencial, né? O sobreaviso deles não é presencial. Então, com isso, a gente ganharia muito tempo, né, de conseguir fazer uma angiotomografia assim que ela fosse pedida, né, por nós mesmos da urgência, e o paciente ganharia tempo dentro do hospital e teria um desfecho mais rápido dentro do hospital, tá? A angiotomografia tem rapidez em descartar ou confirmar a doença arterial coronária, obstrutiva ou não obstrutiva, e dá um destino rápido ao paciente. Casa, o paciente vai internar, vai fazer CAT, enfim, a gente consegue isso com rapidez com a angiotomografia, além de a gente ter a possibilidade de avaliar a aorta, parênquima pulmonar e a artéria pulmonar em casos selecionados, né, que o protocolo a gente consiga fazer um protocolo de triplo descarte e conseguir opacificar bem a artéria pulmonar com contraste. O paciente também pode seguir uma estratégia de avaliação funcional, um exame de estresse, principalmente se ele já tem uma DAC conhecida, aquele paciente que já tem uma lesão de 70% no terço médio da DA e estava em tratamento clínico. Ele teve uma dor no peito, veio para o hospital, eletro normal, troponina normal. Se eu for colocar esse paciente na angiotomografia, muito provavelmente vai vir uma lesão de 70% a 80% na tomografia. E eu vou pensar, né, vou ficar pensando se aquela lesão é a mesma, se ela piorou 10%, se ela instabilizou, e a tomografia talvez não seja suficiente para discernir isso. Então, o paciente que já tem DAC conhecida importante, talvez ele penda mais para fazer uma avaliação funcional, um eco sob estresse, um teste ergométrico, uma própria ressonância magnética, né, nesse cenário. Se o paciente tiver insuficiência renal, né, contraste da tomografia, ele pende mais para uma avaliação funcional. Um eco sob estresse, ele avalia outras partes do coração, a parte valvar, né, para o paciente que já tem sabidamente estenose aórtica moderada é importante, talvez seja importante ele ter um exame que veja, né, a funcionalidade dessas válvulas, e se o paciente tiver alguma contraindicação relativa aí à tomografia, como a presença de arritmias, né, uma variabilidade da frequência cardíaca muito alta, contraindicação ao beta-bloqueador, né, que a angiotomografia muitas vezes exige que a gente faça um celoquem venoso, né, então esse paciente pende mais para uma avaliação funcional. Estou acabando já, últimos slides, tá? E nada impede também que um paciente com risco intermediário vá direto para a cineangiocoronariografia, tá certo? Não é porque a troponina está negativa esse paciente não possa ir fazer um cateterismo, tá? Então, pacientes que estão com arritmia que vai atrapalhar qualquer tipo de exame, pacientes que não cooperam, não ficam quietos, estão rebaixados, estão agitados, pacientes instáveis, né? Que já têm a doença arterial coronariana prévia e que a gente possa oferecer para ele na hemodinâmica, né, uma avaliação anatômica e fisiológica combinada, ou seja, fazer um cateterismo não só a angiografia coronariana, mas também um FFR,
ver se aquela lesão é isquêmica, ou fazer uma tomografia de coerência óptica e ver se a placa está rota, tem uma erosão de placa, né? Enfim, isso a gente consegue fazer dentro da sala de hemodinâmica, tá certo? Aqui um outro slide só mostrando o que favorece o uso da angiotomografia, aí do lado esquerdo, que favorece o uso do exame de estresse, né? Então, uma idade mais avançada, talvez com score de cálcio mais alto, né, favoreça mais um exame de estresse. Se ele já tiver uma angiotomografia prévia inconclusiva, com muito cálcio, enfim, favorece o uso do exame de estresse. Ou, em contrapartida, se você quiser avaliar aortas, artérias pulmonares, como eu já falei, favorece a angiotomografia, e a gente pode, né, dentro disso, também encaixar a cineangiocoronariografia, avaliando tanto funcionalmente quanto morfologicamente uma outra lesão. Mais 3 slides aqui, né, se a gente não encaixou o paciente numa síndrome coronariana aguda, ele ficou com diagnóstico de dor torácica apenas, tá? Mas não uma dor de síndrome coronariana aguda, e a gente vai ter uma dor torácica a esclarecer. Nada impede também, mesmo não se tratando de uma síndrome coronariana aguda definida clinicamente, de a gente fazer uma estratificação não invasiva com angiotomografia de coronárias, com ecoestresse, um teste ergométrico, né, nesse paciente, tá certo? Então, basicamente é isso que eu queria falar para vocês do nosso novo protocolo. Nós orientamos o preenchimento adequado desse formulário, em qualquer unidade. Isso vai gerar um banco de dados fantástico para o São Lucas. Nós vamos entender o que está acontecendo com nossos pacientes, que tipo de exame eles estão fazendo, que tipo de tratamento eles estão recebendo ou deixando de receber, qual a nossa epidemiologia, para onde eles estão indo, né, que tipo de procedimentos estão sendo feitos, enfim. Isso daí vai ser fantástico para a nossa condução e para melhorar os nossos desfechos aí a longo prazo, tá? Muito obrigado a todos, e estou disponível aí para qualquer dúvida e qualquer comentário. Eu vou parar o compartilhamento aqui. Bem, eu gostaria aqui de parabenizar Vitor, sempre de uma forma didática e muito elegante, né? Expôs aí com precisão um tema muito importante aí para todos nós, né? E como você bem frisou, o Vitor, você seguir um protocolo não só vai gerar informações, né, que sem dúvida nenhuma vai propiciar melhorar o atendimento, mas vai fazer com que você com agilidade e segurança você chegue a um diagnóstico, né, o mais preciso possível, que vai facilitar muito a vida do paciente, né? Eu gostaria de saber, Zé Augusto, se você poderia assumir aqui a discussão, que eu vou ter um compromisso, o Lauro também vai ter que sair, né? Mas parabéns aí, Zé Augusto, Vitor, e eu passo a bola agora para Zé Augusto aí, para ele coordenar a nossa discussão. Entendeu? Ô Souza, pois não. Desculpa aí, Guto, antes de você falar, eu quero parabenizar o Vitor, protocolo muito bem elaborado. Show de bola. E ele, como sempre, altamente didático e elegante, como você disse. Parabéns. Obrigado, parabéns. Viu? Obrigado, Souza. Eu peço licença a vocês, que eu tenho um compromisso agora, a Souza também tem. E um abraço para todos, viu? Um abraço. Guto, um abraço para todos. Desculpa ele interromper, viu, Guto? Tranquilo. Beleza, não, foi muito bom. Ótimo. Um abraço. Tchau, tchau. E aí, Vitor? Parabéns, Vitor, pela brilhante apresentação, né? Eu acho que você mostrou com muita propriedade que a ciência está aí, né? A gente tem um protocolo já muito embasado cientificamente. Eu acho que a infraestrutura também da instituição está muito boa para atender dor torácica, né? E com o Luiz e vocês da hemodinâmica, os clínicos da emergência, a enfermagem, eu acho que está todo mundo muito motivado. Eu penso que o salto de qualidade da instituição, já que esse é uma das metas, a primeira meta é se manter na referência, é que a gente tenha a menor variabilidade possível nesse atendimento. Então, o indivíduo chega segunda, ele é atendido da mesma maneira na terça, da mesma maneira no sábado, em domingo, ou quarta, ou no feriado, etc. Então, é que esse protocolo, ele realmente a gente discuta muito e seja
introjetado, né, que fique bem automático, fique bem medular, é extremamente importante, sem engessamento. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que a gente precisa lutar para diminuir a variabilidade. E o segundo aspecto, que eu acho que é extremamente importante, eu digo, eu fico pensando assim, se eu fosse atendido, como é que eu queria ser atendido? Isso eu vejo às vezes com os meus pacientes, né? É que fosse muito bem explicado, assim como foi para a gente, é que o colega que está na urgência conseguisse decodificar isso para familiar do paciente. Quando chega um infarto, é aquele caos, a família entende, sabe que está infartando, ele vai para a hemodinâmica, fica mais fácil. Mas naquele indivíduo que chega com aquela dor mais atípica, que ele precisa ficar esperando, às vezes, o exame, depois das troponinas, precisa ficar esperando o Luiz, a importância de cada passo. E a alta não é o final do protocolo, né? Você tem um segmento posterior. A gente sabe que tudo em coronária, em medicina, de uma maneira geral, é a ciência das incertezas e a arte da probabilidade, como disse o Osler, né? Então, eu acho que está muito bem entregue o protocolo em suas mãos para você gerenciar, e eu acho que a luta vai ser colocar e implementar com a menor variabilidade possível, porque qualidade assistencial é isso também, né? Que a variabilidade seja a menor possível, sem engessamento, customizando sempre para o caso do paciente. Mas parabéns aí pela liderança e pela aula que apresentou. Obrigado, Guto. Só complementando, antes de Luiz Flávio e Celi, a ideia realmente é a gente trazer esses pacientes que foram atendidos no protocolo a um segmento dentro dos nossos ambulatórios de especialidade ali, né, de ter uma referência dentro da rede. Nós mesmos somos essa referência, né, para dar seguimento a esses pacientes, né, para os pacientes não ficarem perdidos, né, sem um segmento adequado, né, de qualquer que seja o desfecho, seja de descartar tudo, né, mas é um paciente que já tem um fator de risco, uma hipertensão, e que não acompanha com ninguém, né, mas a gente amarrar esses pacientes para tentar, né, fazer uma prevenção primária ou secundária, se for o caso, né. Beleza. Luiz? Especialmente hoje, eu não vou passar na frente da doutora Celi, né? A Celi levantou aí, tá aqui. Eu passo minha vez para ela. Com certeza. Foi você. Foi você, Luiz, que levantou a mão. Hoje é dia das mulheres, você passa na frente. Eu já passo na minha frente tranquila qualquer dia. Hoje, excepcionalmente, pode falar. Obrigada pela essa deferência no Dia Internacional da Mulher, né? Então, você é um gentleman, entre os meus amigos, eu lhe distingo como uma pessoa de uma sensibilidade muito grande. Vitor, você expôs o protocolo de uma maneira assim perfeita. Eu digo perfeita porque, além da coerência, o contínuo da maneira que você expôs continuada, parecia que nós estávamos nos ensinando, nos mostrando o beabá, subindo as escadas, né, para conduzir um paciente da maneira mais homogênea possível. Então, assim, está de parabéns você, o hospital, por fato de, assim, esse protocolo, ele está de uma maneira tão claramente descrito que você pode pegar cada momento de importância e, assim, provavelmente evitará grandes gaps. Grandes não, médios e pequenos gaps, praticamente não tem. Se você for acompanhando, não tem como pular etapas e faz com que cada um reflita na sua ação. Como o Zé Augusto falou mesmo, você também, não engessa, mas faz cumprir, lembrar os passo a passo. Então, isso numa urgência, isso no hospital, é de extrema importância, você não ter variabilidade, né? Você poder ter a tranquilidade de indicar e até de ser atendido, sabendo que não importa, de domingo a domingo, a maneira vai ser a mesma. Então, isso nós temos, realmente, o hospital tem condições plenas de não extrapolar em nenhuma, não falhar em nenhuma desses momentos, né? Principalmente quando chama um paciente que vai ficar no aguardo, que, então, assim, está fechando todas as possibilidades de gap. Parabéns, eu fiquei bastante satisfeito. Você sabe que atualmente, viu, Luiz, eu estou muito preocupada, depois que a gente bate, é uma coisa muito interessante.
Depois de 60, a gente fica aprimorando pela qualidade dos serviços. Então, eu estou nessa fase. Fico extremamente feliz de, assim, saber que uma dor precordial, mesmo que seja em mulher, né, com suas nuances, nas suas peculiaridades, e um pouco diverge um pouquinho, mas que vai ter uma equipe que escute, analise e implemente um bom protocolo. Vocês estão de parabéns, viu? Nós estamos de parabéns, ainda estão inseridos. O protocolo ficou bem certinho mesmo, né? Tem, inclusive, no formulário em si, tem as doses para tirar alguma dúvida, né? Tem tudo, né? E a gente também confeccionou o protocolo escrito mesmo, o texto, né? Está confeccionado, atualizado e de acordo com isso tudo que foi apresentado aqui hoje, né? Então, não se preocupe, quem precisar vai ter assistência de ponta. Deus me livre, essa aí. Graças a Luiz Flávio, aí uma assistência rápida, né? Luiz Flávio, fala aí, né? Estamos querendo essa espera, né, que muitos pacientes reclamam, estou aqui esperando um exame, isso é que a gente quer eliminar, né? De uma vez por todas, a gente quer fazer um fast track, né? Ou que seja para internar, ou que seja para descartar e o paciente ir para casa, né, Luiz Flávio? Isso, bom, parabenizando mais uma vez, todo mundo já parabenizou, mas assim, você não apresentou o protocolo, você apresentou o protocolo, deu uma aula para a gente de atendimento doutorástico, né? Então foi uma aula dupla, na verdade, né? A gente aprendeu 2 vezes. Dá os parabéns mais uma vez, e assim, só assim, acrescentando algumas coisas, esse protocolo do risco baixo intermediário, que o Zé Augusto elaborou junto com você aí, de esperar a segunda dosagem de troponina, só para lembrar que assim, quando você pede angiotomo, você dispensa essa segunda dosagem. Então é um fato, se você falou, não preste atenção nessa parte. Mas na verdade a gente dispensa. A gente já tem trabalhos, inclusive com a convencional, né, que já está sendo publicado, que com a convencional já não precisava, com a ultrassensível não precisa mesmo. Você fez a ultrassensível, se você seguir o caminho da angiotomo, uma dosagem só é suficiente, porque ele já vai fazer uma segunda análise, né? Então não precisaria, porque eu já vi muitas vezes, né? Já fez a primeira, está esperando a segunda, não precisa. Se você optou pelo caminho da angiotomo, uma dosagem só é suficiente. Na verdade, a utilização da troponina é para você evitar um exame desnecessário, porque se você já tem uma troponina elevada, não precisaria mais da angiotomo, né? Então seria só para você evitar o desperdício. Então, uma dosagem a angiotomo. E a outra coisa é o protocolo novo, que você bem citou aí, né? A gente já estou com o POP pronto, né? Só estou fechando com a equipe, né? Tanto de técnicos quanto da equipe da gente de imagem. E esse protocolo assim, diferenciado, né, que é a distância, ele vai trazer 3 vantagens, né? Uma é que, como já foi falado, né, gera uma ansiedade você esperar o médico, né? E muitas vezes o nosso período médio aí é até 6 horas, né? Que normalmente é o tempo que a gente acaba nossas atividades. A gente está fazendo exame em outro lugar, está atendendo no consultório, né, às vezes está no plantão. Então, a gente determinou que seria em torno de, no máximo, 6 horas. E aí, o que acontece? Isso gera uma ansiedade do paciente, porque mesmo que você analise depois, mas só o fato de já ter feito o exame, né, já gera uma certa, né, tranquilidade no paciente, já fez, né? Então, esse exame já vai ter feito logo, né? Então isso já vai diminuir essa ansiedade, tudo isso. Outro fator, às vezes a gente chegava no hospital e aí a gente ia ter que chamar o paciente. E às vezes, por exemplo, a gente chegava, estava rolando um protocolo de AVC, estava rolando um atomo de abdômen, e a gente tinha que esperar acabar, às vezes a troca de plantão, então isso gerava perda de tempo para a gente e para o paciente, né? Então, a partir da hora que a gente chegar, o exame está pronto. E assim, é uma coisa, do ponto de vista técnico, quando a gente faz o exame, a gente vai acessar, a nossa ideia é acessar esse exame em até 1 hora. E aí, a gente acessando esse exame remotamente, a gente não vai ter as ferramentas que a gente tem no hospital. A gente não vai estar com o workstation que a gente tem, que a gente faz todo aquele detalhe, aquelas coronárias bonitas que vocês veem. A gente vai fazer uma análise preliminar. E aí a gente vai seguir 3 rotas, vai seguir 3 caminhos. Uma é o exame normal. O exame normal, 99% das vezes a gente fecha só com análise simples mesmo. A gente passando, a gente vê. Score de cálcio 0, não tem lesão. Então a gente oferece, né, já tem trabalho recente do Sommer, né, Zé Augusto, que mostra que o próprio score de cálcio 0 já tem 99,3% de chance de não ter doença de síndrome aguda. Então, só de ter score de cálcio 0 e não ter lesão visível, a gente já tem uma certa segurança em liberar aqueles pacientes eventualmente mais ansiosos. Então, a gente já pode, nesse caminho, né, é o paciente que não tem nada. O terceiro caminho é um paciente que você já fecha que tem lesão crítica, né, que também na análise axial,
né, como aquele que a gente pegou, né, que eu te mostrei no sábado, né, que a gente pegou na sexta, né, é um paciente com lesão suboclusiva NDA. Você não precisa nem abrir o exame para ver, né, você passando a imagem, você já vê. Então esse cara já definiu a vida dele, ele já vai internar e já vai fazer o caso, né. E vai ter a terceira via, que realmente vão ser os pacientes com dúvida. Vai ter lesão intermediária, aquele cálcio que você precisa abrir a artéria. Então, esse paciente que vai ter essa terceira via, né, que é o paciente com lesão duvidosa, aí sim a gente vai pedir 6 horas, né, que é o tempo da gente chegar no hospital e avaliar. Então, uma certa percentagem dos pacientes, a gente já vai conseguir liberar de forma mais rápida. Liberar ou internar. Né? Porque imagina, você esperar 6 horas e quando você for lá, era uma lesão crítica num tronco de coronária. Não precisava ter esperado tanto. Então, a gente vai tentar implementar isso através do acesso remoto, né? A gente já está montando tudo isso, a equipe já está ciente, e alguns grupos já vão fazer essa diferenciação mais rápida, e mesmo naqueles que vão precisar de uma análise posterior, já vai adiantar muito, porque a gente já vai chegar lá com o exame pronto. Então, é chegar e analisar, né? Não tem negócio de chamar o paciente e tal. Então, eu acho que isso vai agilizar muito, é uma queixa muito frequente que a gente tem, né, de vocês todos. Está demorando muito, paciente, a gente preferiu fazer outro exame, a gente preferiu, né, dar alta para o paciente, porque ele estava muito ansioso, então isso aí eu acho que vai agilizar muito. Né? Então, só essa parte técnica aí que eu acho para complementar. Vai ser excelente, vai ser excelente. Bom para todo mundo. Tem mais alguém aí na fila que eu queria só fazer uma pergunta aí a vocês dois. O Luiz falou. Tem alguém na fila? Não, né? Para falar? Não. Veja, eu acho que talvez, Luiz, não sei se foi um pouco como é novo e um excesso de cautela, eu tenho um pequeno receio naqueles pacientes que chegam muito precoce à urgência. Uma dosagem só e o fato de um angiotomo ser normal não quer dizer que você não teve insulto. Então, eu acho que a gente está num lugar pequeno, né? Populacionalmente, eu concordo que o risco é baixo. Se você tiver uma troponina normal com angiotomo, mas chegando muito precoce, às vezes a gente tem doente que chega com 30 minutos de dor. Então, se a gente colhe uma troponina zerada, ainda no range normal, a 2 horas dá para você ver um pouco do delta. E aí eu acho que eu não abriria mão, assim, minha opinião, mas queria ouvir vocês. Eu manteria para os casos que chegam muito precoce, para você ter o diagnóstico completo. Não é só dizer que tem ou não tem lesão, mas também não teve insulto. Naquele momento, aquela dor não foi causa de um insulto miocárdico. Mas eu queria ouvir vocês. Na minha opinião, Guto, assim, como eu falei, é uma diretriz, né? A gente colocou 0 e 2 horas, mas ninguém está engessado, né? A gente pode fazer 0 hora, uma dor mais prolongada, uma dosagem vai para angiotomo, mas lembrar também que nem todos os pacientes vão ser elegíveis para fazer angiotomo, às vezes eles vão para outro exame, né? Sim. E aí a gente já invalidaria uma dosagem única, né? Não vou botar um paciente na esteira com uma troponina só, enfim. Então, assim, é uma diretriz, 0 e 2 horas, quando você abre a caixinha lá, protocolo de doutorásica, vai sair 0 e 2 horas, né? Mas cada um pode escolher aí, se achar que deve ter uma terceira dosagem, se achar que vai economizar uma dosagem e já mandar direto para angiotomo, a gente é livre para fazer isso. Não, veja bem, lembrando que esse protocolo de apenas uma dosagem é só quando vai para angiotomo, né? É óbvio que se ele não vai para angiotomo, se você quer dispensar, você tem que ter a segunda, isso aí não tem nem dúvida. O nosso trabalho, Zé Augusto, ele assim, qual a vantagem do nosso trabalho? Que a gente está pronto para ser publicado, já está em revisão, na verdade, né? A gente está corrigindo algumas falhas que o editor pediu. Mas assim, nosso trabalho mostrou que isso encurtou bastante o tempo de internação. Aumentou a chance, assim, na verdade a chance de alta precoce não mudou, mas aumentou o tempo de internação, de permanência na urgência de forma significativa e não mudou a conduta. Então a mesma percentagem de paciente que foi para casa foi igual, a mesma percentagem de paciente que foi direto da alta para casa foi igual e os desfechos em até um mês foram iguais, entendeu? Mas eu concordo que assim, como cautela, né, não tem nenhum problema dosar a segunda vez, isso aí eu não vou interferir nesse protocolo. O que eu sugiro então, já que vocês vão fazer essa dosagem, pelo menos já adiantar angiotomo na primeira. Você pede a primeira, negativa, já pede angiotomo, e aí o tempo que você vai levar para fazer angiotomo... perfeito. Pede, entendeu? Mas não esperar a segunda para acionar angiotomo. Acho que poder fechar assim, porque aí não tem... Com certeza. Não tem nenhum problema. Porque você vai ter um percentual de 10%, talvez 15% de CAT e mesmo angiotomo normal com infarto, não pode... Você pode ter uma miocardite, eventualmente. Cara. Não, mas mesmo infarto, eu estou dizendo mesmo infarto. Então, é nesse sentido que eu acho que vale a pena não perder também esse diagnóstico, porque tem uma implicação prognóstica, às vezes a conduta é a mesma, mas tem uma implicação, né?
Não, com Inclusive certeza. tem a dúvida se deixa antiagregado ou não, se dá estatina, tem essa dúvida. Então, mas eu concordo, essa é boa. Você definiu que é angiotoma, você pode definir na primeira. Primeiro, isso. Você definiu. Voltou idosa, né? É o tempo de fazer e pronto. Acho que está ótimo. Beleza. 19h14, tem alguém mais que quer fazer algum comentário? Se não, muito obrigado, Vitor. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos pela presença. Vamos tocar aí o protocolo. Parabéns aí, viu? Para vocês. Tamo junto. Um abraço, todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau a vocês. Tchau, um abraço.